Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa Sementes Literárias, comigo, Luciano Melo. E hoje eu trouxe vocês para visitar um outro espaço, onde nós vamos fazer esse programa, diferentemente do espaço literário, da estante, dos livros, mas visitando esse mundo do saber através da experiência, da vida. Hoje, mais do que dividir conteúdos, livros, eu quero relatar uma experiência que eu diria algo tão necessário nesses tempos de pandemia, nesses tempos aí onde estamos vivendo momentos de incerteza absoluta e onde nós nos deparamos aí com tanto temor, com tanto receio das pessoas, se faz necessário muitas vezes esse espaço de consciência sobre a nossa própria jornada, nosso próprio caminho. E eu vou dividir para vocês um pouquinho a experiência da meditação, um lugar que eu descobri há mais de 20 anos, em momentos difíceis de minha vida, e nesse lugar eu consegui, em meio a turbilhão da vida, aos afazeres do cotidiano, aos desafios da sobrevivência, encontrar um espaço de paz, de tranquilidade, de serenidade, para que possamos viver essa vida de um ponto de vista da consciência maior daquilo que é a nossa jornada, o nosso caminho. E eu queria trazer isso como relevância exatamente por esses momentos que estamos vivendo, esses tempos de pandemia, tempos difíceis, onde muitas vezes as pessoas estão aí regidas pela dinâmica do medo, pelos pensamentos que emergem sobre um futuro que ninguém sabe, Então esse lugar é esse lugar do silêncio, esse lugar que nos convida a estarmos inteiros no momento presente. Numa sociedade que tem pressa, tanta pressa de chegar em algum lugar, tanta pressa nesse tempo do fast food, fast learning, tudo muito rápido, mas uma rapidez que muitas vezes se perde numa aceleração sem propósito, que não nos leva a lugar nenhum. Então eu queria relatar um pouquinho esse lugar onde o compositor Lenine já nos traz como reflexão, quando ele diz: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. E esse é o momento de pararmos, Esse é o momento de olharmos para esse lugar do silêncio, do não fazer, ou de um fazer com outro sentido. Mas a experiência que eu queria dividir com vocês é exatamente a prática da meditação a partir de um ato vivido por mim na meditação Vipassana. Meditação Vipassana é uma experiência das tradições antigas, onde foi resgatado a partir da sabedoria búdica, 3 séculos depois, foi resgatado aquilo que era a jornada, o princípio da prática da meditação. Então a gente vai não do ponto de vista religioso, mas a meditação hoje, sem dúvida nenhuma, quem mais estuda esse universo não são as religiões, mas a neurociência, E é comprovada a meditação como um elemento, como um atributo que qualifica a experiência do ponto de vista daquilo que ela produz como nutrientes orgânicos, que muda o padrão mental, o padrão de frequência de ondas mentais que organizam o pensamento. Eu diria que numa sociedade que vive tão arduamente a busca pela estética, em cuidar do corpo, e para cuidar do corpo nós precisamos digerir nutrientes que sejam saudáveis ao corpo, mas só isso não basta. É necessário praticarmos, fazermos exercícios que possam fortalecer e dar tônus a esse corpo. E eu diria que a dinâmica mental é exatamente a mesma. Nós vamos tratar aqui a meditação não do ponto de vista metafísico, não do ponto de vista místico ou espiritualista, mas como uma ciência da mente, a meditação como um treino da mente. Então eu diria que a meditação está para a mente, assim como o exercício físico está para o corpo. Além de nutrientes, e aí os nutrientes é o que o Semente Literária vem lançando aí para vocês, que é exatamente conteúdos. Além de a mente necessitar de nutrientes saudáveis, conteúdos que possam efetivamente nutrir essa mente de um espaço de vitalidade, mas ela também precisa de um treino, A mente também precisa ser treinada, também precisa ser exercitada, porque é da natureza da mente,
se espalhar diante desse contraditório da vida a partir do tumulto de pensamentos. E um dos principais vícios da mente nesse mundo extremamente acelerado é exatamente o julgamento. O julgamento sobre tudo, sobre todos, inclusive o auto-julgamento. E a meditação é esse lugar de silêncio, que possibilita desintoxicar essa mente para que possamos de fato entrar em contato com aquilo que é a experiência em si, né? O aqui e o agora. Então a meditação Vipassana foi um retiro que eu fiz de 10 dias inteiros, ininterruptos, meditando 10 horas por dia. E assim, é uma experiência transformadora, né? Para aqueles que temem o ato de parar, né? É um exercício de fato, eu diria, de resetar o cérebro, de sair de toda a intoxicação dos pensamentos que muitas vezes nos invadem aí quase como um tsunami, e você vai aprendendo a colocar essa mente, né? Eu diria, em consonância com o teu próprio corpo. E você vai, né, escaneando o corpo a partir desse lugar de consciência, se conectando com sensações que até então nós não conhecíamos. Então, eu não vou entrar muito em detalhe da técnica, do método Vipassana, porque um dos princípios, dos acordos que nós fazemos lá durante o retiro, é exatamente não revelarmos, porque as pessoas vão conhecer sem saber. Vão achar que sabem o que é o Vipassana, porque vão saber racionalmente, mas não terão a experiência vivida. Então aqui eu vou relatar muito brevemente, muito mais os efeitos disso, do que o próprio método em si, né? E o Vipassana, ele parte de uma premissa de que é preciso você descarregar todo esse conteúdo que está intoxicado, é como se fosse a memória do nosso celular, né, que está extremamente já lotado e ele fica lento, ele não consegue mais responder às demandas com a agilidade da vida. E por isso que eu digo que a agilidade é diferente de pressa. O excesso de conteúdo muitas vezes nos torna lentos, incapazes de responder às demandas da vida. Então, o Vipassana são 10 dias inteiros, durante 10 horas por dia de prática de meditação. E a minha experiência pessoal, né? No terceiro dia eu achava que eu ia enlouquecer, porque eu comecei a ouvir coisas do corpo, dores, sensações que eram insuportáveis, que estavam anestesiadas, né? Pela pressa, pela aceleração, pela correria da vida. E depois que você ultrapassa esse lugar, né? Que você consegue de fato ir esvaziando, tudo que resta é a sensação de plenitude, de paz, de certeza. Não certeza em um futuro, mas a certeza de um presente, naquilo que é. As sensações se ampliam, né? A percepção do deleite, da simplicidade, de você enxergar uma planta, de você comer. Eu me lembro de uma sensação de degustar, de comer uma banana, que eu digo, mas eu nunca comi algo mais saboroso na minha vida. A quantidade de sabores que existe ali, que no dia a dia a gente simplesmente engole sem se dar conta. É como se todos os teus sentidos estivessem hiperativados. Eu diria que isso, de fato, é o que Jesus dizia e chamava de viver em abundância. E é interessante porque a meditação, ao contrário do que muita gente acha, ela amplia a tua percepção de mundo. Você passa a ter uma sagacidade muito maior para perceber aquilo que está no entorno. Então fica o convite nesses tempos de pandemia, aproveitar esse tempo inútil, esse ócio que muitas vezes adoece, para práticas, mesmo que curtas, né? Se parece desesperador para você 10 dias e 10 horas consecutivas de treino, mas ninguém corre uma maratona no primeiro dia, né? Qualquer pessoa que treina para maratona, ela sabe que esse treino ele é consistente e contínuo. Então esse é o convite. Comece com 10 minutos, vá prolongando, aceitando o ritmo do seu corpo, da sua mente. E para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, aí sim agora eu apresento a obra Meditação Vipassana, a arte de viver segundo Goenka, de William Hart. Fica a dica, porque de fato a meditação é a última revolução. E lembre-se, quem não muda sua mente, literalmente, permanece semente.